tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, mais um papo de mãe aqui no meu canal, né? Hoje é dia 15 de maio de 2025. Estava morrendo de saudade de vocês. E o assunto da nossa live hoje é: corante faz mal para a saúde da criança? O bebê, a criança, pode consumir alimentos com corante? Que história é essa que foi proibida nos Estados Unidos? O corante vermelho, chamado de eritrosina. Vocês conhecem? Vocês estão sabendo quais são os alimentos que têm esse corante? Então sejam muito bem-vindos a mais esse encontro aqui. Vocês que estão chegando agora, já vai compartilhando essa live para outras pessoas virem aprender aqui também. Então, boa tarde para vocês que estão chegando aqui, a Tatá, a Cássia, a CS 1085549, Bronze de Diva, a Denise, a Cris Santos, a Kai, a Pri Alves. Boa tarde, a Sol. Sejam bem-vindos, pessoal, aqui para nosso encontro, né? E semana passada eu não consegui vir, terça-feira foi uma loucura aqui, eu não consegui estar aqui com vocês. De fato, eu tenho que confessar, eu estava muito cansada, foi meu aniversário, né? Segunda-feira, sempre é junto com o Dia das Mães, eu estava morta. Eu estava muito cansada, sem condições de estar aqui com vocês na terça-feira, não consegui, de fato não consegui. Então, mas estamos aqui hoje, ok, pessoal? Espero aqui ajudar vocês com essa informação sobre corante. Então, vocês que não me seguem aqui, já me segue, já compartilha, né? Vai curtindo, não esqueçam, gente, de curtir, de compartilhar essa nossa live, porque isso nos ajuda, sempre estar aqui nos ajuda no engajamento, ajuda também que outras pessoas venham aprender aqui com a gente, tá bom? Então, sejam bem-vindos, vocês estão chegando aqui, a Tayana, a Humberta, Duque, deixa eu ver, o Andrei, aqui no Instagram, a Rita, Janaína, a Rafaela, a Cristina, o Francisco, no TikTok, o Duque, Jacob. Gente, boa tarde, hoje eu tô bem pertinho, eu consigo enxergar. A Lídia, bora começar a nossa aula? Vamos lá, gente, vamos começar? Hoje eu tô praticamente na hora aqui, né, pra gente começar a introdução alimentar. Pessoal, vocês estão sabendo, né? Aqui vai ser um bate-papo aqui e eu vou estar dividindo com vocês o meu conhecimento sobre isso. Oi, Rafaela. Olá. Boa tarde, Alessandra. Então, vocês estão sabendo que os Estados Unidos proibiu o corante vermelho lá nos Estados Unidos? Que estudos levaram, né, em ratos, foram feitos vários estudos e levaram que esses ratos contraíram câncer, muitos também câncer de tireoide. Então, esses alimentos aqui, que tem vários, inclusive medicações, que se utiliza esse corante vermelho, que é o tal corante AI3, né, o vermelho 3. Eu até peguei uma matéria aqui, por isso que eu vou estar sempre olhando aqui no lado, porque eu quero trazer para vocês essa notícia. Muitos de vocês acredito que já estão sabendo sobre isso, mas como afeta muitos bebês e as nossas crianças, eu quis trazer essa conversa, essa matéria, esse assunto aqui para vocês, para dividir para vocês o que eu sei sobre corantes, né, e dar um alerta para vocês e alguns alimentos e explicar para vocês, dividir meu conhecimento sobre isso, tá bom? Tá? Então, nos Estados Unidos, eles fizeram mais uma pesquisa, tá? E esse corante vermelho número 3, ele sempre foi usado, né? Aqui na matéria fala que a FDA foi autorizada a utilizar pela primeira vez em 1907. Então, vocês têm uma ideia do quanto é antigo a utilização em alimentos e medicamentos esse corante. Nice! Oi, boa tarde, Nice, no Afeganistão. Seja bem-vinda à nossa live, Nice. Então, faz muito tempo que se coloca corantes, vários tipos de corantes, não só esse, em alimentos, em medicamentos, em
creme de cabelo, creme de rosto. Então, assim, o corante, ele está em todos os produtos, praticamente quase todos os produtos têm corante. Bom, e aí a gente está falando aqui do corante sintético. O que seria o corante sintético? Aquele que é feito quimicamente, aquele que não é ali para o nosso organismo digerido, que não pertence ao nosso organismo, não é orgânico. Né? O que seria um corante ou alguma coisa orgânica? A gente come e o nosso organismo ele tem a capacidade de digerir isso daí ou simplesmente eliminar, sem que seja tem algum prejuízo, por exemplo, que cause algum dano dentro do organismo. Vocês conseguem me entender? Eu vou tentar falar assim bem assim na nossa linguagem, tá bom? Para a gente poder entender melhor. Então, o que acontece? Foram feitas várias análises sobre isso e os Estados Unidos agora proibiu o corante vermelho número 3 por ser cancerígeno, porque os estudos deles chegaram que isso é cancerígeno. E o que muda na nossa vida no Brasil? Né? Então, vários alimentos agora vai ser proibidos, inclusive vai ter que ser retirado também de algumas medicações. Desculpa, esqueci de colocar no baixo aqui, deixa eu tentar pôr aqui, pessoal, para a gente conversar. Gente, o que acontece? Tem o risco de câncer, certo? Só que os corantes, eles causam nas crianças, né? Então tem várias pesquisas, inclusive nessa matéria, que é na matéria O Globo, eles falam o seguinte, que um dos problemas, fora o risco de câncer, esse corante aqui, algumas pesquisas feitas para as crianças, esses corantes que são chamados alimentícios sintéticos, ok? Esse daqui dá problemas comportamentais nas crianças. Né? Então, a quantidade, o excesso de corantes, e esse corante específico vermelho, né, dá hiperatividade nas crianças. Então, várias crianças acabam tendo, né, esse comportamento de hiperatividade causada por corante. Aqui eles falam, né, que a pesquisa é pequena, mas o que eles já pesquisaram sobre isso, pouco que pesquisaram, chegaram a essa conclusão. Aí, o que eu quero trazer aqui para a nossa vida? Tem vários alimentos, né? Então, tem doce, bala, tem o que mais? Vamos ver aqui, ó, carne vegana com bacon, salsicha, né? A gente não sabe já que todos esses corantes da salsicha, vocês sabem que salsicha é um veneno, não é verdade? Então, a gente tem vários, cobertura, glacês, algodão doce, cereais, biscoitos, bolos, cupcakes, granulados coloridos, chicletes, vitaminas, shakes nutricionais, né? Então, e alguns medicamentos. Inclusive, eu na minha gestação, eu tive alergia, tá, do corante que estava na medicação que eu estava tomando. Essa alergia que eu tive na minha gestação do corante vermelho e do corante laranja que eu tive, que é a medicação que eu estava tomando, me deu alergia agora para sempre. Depois da minha gestação, eu não consegui me livrar dessa alergia. Então, tudo que eu vou comer que tem corante sintético, eu tenho que ler lá, porque se eu comer, eu não consigo mais. Então, vamos supor aqui, uma gordice, uma porcaria que eu gosto de comer, né? Que eu não como sempre, mas de vez em quando eu como. Sabe aquele Doritos? Aquele nacho que é vermelhinho, que tem aquele pozinho vermelho? Eu chegava a comer ele antes, eu não como com frequência, mas não posso mentir aqui, né? Eu gosto dele sim, ele é uma porcaria e gostosa, né, gente? E eu comia de vez em quando, eu não posso mais. Então, assim, se eu como aquilo lá, né? E eu já cheguei a comer aqui, começa um grosseiro em mim. Um grosseiro, começa uma. Gente, então ele me ataca a minha pele. Então eu fico com muita coceira. A minha filha, ela tem alergia a corante artificial. Então, ela já chegou a ir para o hospital, ter que fazer uma lavagem intestinal para tirar, sabe o quê? O granulado colorido que estava no brigadeiro que ela comeu na festinha. E para eu entender o que era que estava acontecendo com ela, assim que no hospital
fez a lavagem intestinal nela, ela começou a melhorar, ela passou muito mal. E de lá para cá, a gente fica o quê? De olho. Lê tudo, né? Tudo lê, tanto medicação, quanto alimentos, a gente tudo vê. E a gente percebeu o seguinte nela: se ela comer hoje alguma coisa pouquinha, passa. Passou, excedeu um pouquinho, pronto. O intestino dela já fica muito irritado e aí acontece o caos. Tá? Então, eu sei os malefícios que causa esses corantes, tanto quanto conservantes sintéticos e sabores sintéticos na vida das pessoas e das crianças e da minha família. Por experiência própria, aqui na minha casa, nós não nos damos bem com corantes. Né? E aqui, esses corantes, gente, eles fazem mal, por mais que fazem pesquisas e fala assim que uma quantidade pequena, que essa quantidade que é consumida não faz mal para as pessoas. E aí eu trouxe essa matéria aqui hoje para a gente discutir, para a gente conversar. O seguinte, pessoal, será que não faz mesmo? Começa a parar para pensar, né? Se a indústria que fatura bilhões e bilhões com esses alimentos infantis coloridinhos, e que é muito mais fácil, em que inclusive alguns corantes, né, e tem vários conservantes, e que agem nesses produtos, que são produtos de mentira, que a gente fala, comida de mentira, porque é feito artificialmente esses produtos, sabor artificial, corante artificial, conservante, aditivo, né? Tem um monte de coisas ali. Se eles vêm e falam assim, tudo isso é porcaria, tudo isso faz de fato mal, e falam, ó, não pode comer, o que acontece com a indústria alimentícia? Ela vai faturar seus bilhões? Porque ela vai ter que, se mover, pessoal, ela vai ter que se mover para poder colocar, por exemplo, um corante que não seja artificial, que seja natural. Qual que é a vantagem? O que é vantajoso? Né? Não vai subir o custo do produto, porque um corante artificial deve ser muito mais barato que um corante natural e muito mais fácil de lidar. É muito mais difícil de você lidar ali na sua produção com um corante natural do que com um corante artificial. Então a gente vai ter uma queda muito grande de faturamento, muitos problemas, as pessoas vão ficar com medo, ninguém vai querer comprar os produtos. Vocês conseguem me entender? Então, às vezes, né, eu estou falando aqui a minha opinião, às vezes, né, tem lá, pode até um tanto, né, olha, mas não tem problema um pouquinho. Mas aí vocês têm que começar a analisar a consciência de vocês. Porque, de fato, muita coisa aconteceu recentemente na história do mundo que eles falavam que não fazia mal, que nem foi feito pesquisa direito, né? Toma aí, toma aí, toma aí, e agora a gente está vendo consequências, muitas consequências na saúde das pessoas. E a gente não pode nem falar aqui, porque senão derruba a nossa live, porque senão. Acontece um monte de coisa. Mas, assim, recentemente na nossa história, nós tivemos um problema muito grande mundialmente de saúde, no qual forçaram a gente a fazer várias coisas, tomar coisas que não devia, né? Umas picadinhas que não devia, que hoje a gente está vendo várias consequências aí. Ok? Muitas pessoas. E os estudos estão falando o quê? Que a gente está com um problema dentro do nosso sangue, foi colocado coisa na gente. E falaram que era bom, e agora falam que não é mais bom, né? Mas aí tá todo mundo com isso já no corpo, quase todo mundo. Minha filha, eu não permiti. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal? Que esses alimentos, que diz ser alimentos, mas não é alimento, a gente fala de produto alimentício. A gente precisa tomar muito cuidado para os nossos bebês consumirem isso. Para as nossas crianças, principalmente menores de 2 anos, consumir isso. Por quê? O organismo de um bebê menor de 2 anos, ele é muito sensível, o intestino muito sensível. Você sabia que lá no nosso intestino delgado, a gente tem, para quem não sabe, a gente tem o intestino grosso e o intestino delgado. O intestino delgado é o mais fininho. Então, depois que sai lá do estômago, vai passando para chega no intestino delgado,
ali nesse lugar vai acontecer o quê? A absorção de nutrientes. Então, ali vai acontecer a absorção de nutrientes. O estômago, ele vai deixar bem picadinho, bem pequenininho, vai fazer uma bolinha ali, vai deixar tudo preparadinho para que aconteça a absorção de nutrientes no intestino delgado. Quando chega no intestino grosso, ali já vai ser o quê? Excluído tudo que o organismo não precisa. Tá? Então, eu pego tudo de bom no meu intestino delgado, ali no fininho, e depois do intestino grosso até a evacuação é o que não pertence mais, é o que não vai ser utilizado pelo organismo, tá bom? Não preciso desses alimentos, não preciso desse excesso, excessos ali, vai ser tudo eliminado. Então, o organismo só pega aquilo que ele precisa, bom? Só que tem vários alimentos, várias coisas que a gente come, que quando chega nesse intestino, e eu tô falando isso para vocês entenderem o que acontece com o bebê, com o filhinho de vocês aí, tá bom, gente? Então, toda vez que você come um alimento que chega lá no seu intestino, que irrita esse intestino, como os corantes, por exemplo, esse corante vermelho faz isso, ele vai começar a agredir a parede do seu intestino. O seu intestino vai ficar irritado. O intestino da criança e o seu também, ele vai ficar o quê? Inflamado. E ele inflamado, e ele machucadinho, e ele irritado, ele não absorve direito os nutrientes que ele deveria. Tá? Então, por isso que é muito bom a gente ter probióticos, verduras, né? Legumes, frutas, porque tudo isso ajuda o nosso intestino ficar saudável, ficar bem. E quando chega lá os alimentos, Deus abençoe, Amanda, quando chegam os alimentos lá para ele absorver, ele tá sadio, você tá com o intestino sadio. Por isso que não é bom você ficar muito tempo sem ir ao banheiro. Você começa a contaminar o seu corpo com os micróbios, com as bactérias, com o lixo que está ali no intestino grosso, que já é para ir embora e não vai. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de ir regularmente no banheiro, você precisa buscar ajuda para melhorar isso. Tá? Então, aqui a gente está falando de bebê, mas a gente está eu estou aproveitando para ajudar você também, mãe. Ok, pessoal? Então, é muito importante isso. Então, um bebê de menos de 2 anos, ele tem isso muito sensível. O intestino sensível, ele não está totalmente defeso. Então, os seus anticorpos ainda estão terminando. Então, um bebezinho menor de 2 anos, ele não está tudo desenvolvido ali. Ele não consegue, por exemplo, comer uma carne crua, porque uma bactéria que está na carne crua, talvez ele não consiga resistir, causa uma intoxicação gravíssima nele. É diferente, por exemplo, de uma criança de 5, 6 anos, tá? Que já está tudo formadinho. Então tem muitos pais, muitas famílias que vai e deixa essa criança comer esses alimentos com corante, salgadinho, gelatina. A gelatina tem corante vermelho, gelatina de morango, tá? De frutas vermelhas. Tem corante vermelho e todos os outros corantes. Não é saudável. Por mais que vocês falem assim para mim, ó, olha, meu Deus, por que se gelatina faz mal? Por que oferece nas dietas? Por que tem nos hospitais? Inclusive, minha filha já ficou internada milhões de vezes, infelizmente, né, devido à saúde dela respiratória. E lá chegava o quê? A gelatina. Eu falava, não, gelatina não, quero laranja. E não dava para ela gelatina. Porque o corante tem corante, não é saudável. Ok, pessoal? Então, tudo que vocês vão lá e ver, uma balinha, um doce, um biscoito, tem que ler, e a maioria deles tem corante. Hoje em dia é até saborizante, se você duvidar, daqui a pouco coloca corante amarelo para ficar bem viçoso, até o queijo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os corantes e a gente não pode permitir que as nossas crianças consumam esses alimentos antes dos 2 anos principalmente e depois dos 2 anos, que não tenha frequência na vida da criança, que não seja todo dia, que não seja regular isso. Tá? Então, por exemplo, eu quero dar
cereal para o meu bebê, para o meu filho, fez 2 aninhos, vou dar cereal para ele consumir, ok? Eu vou lá e vou comer, eu vou comprar aquele cerealzinho lá coloridinho, tem uns de bolinha, todo coloridinho para ele consumir. Fora isso daí ser pobre nutricionalmente, rico em açúcar, ele vai estar consumindo ali corante. Todos os dias no café da manhã você coloca aquilo ali com leite, ele vai estar consumindo todos os dias corante. Diferentemente do seu filho, depois dos 2 anos, ir numa festinha de aniversário e comer um brigadeiro colorido, se ele não tiver problema de alergia, por exemplo. Vocês conseguem me entender? Então, vocês precisam ter noção que na mesa, dentro de casa, na cozinha da tua casa, não deve ter alimentos artificiais, produtos alimentícios artificiais. E esses produtos alimentícios artificiais, eles devem ser consumidos de vez em quando, depois dos 2 anos, em momentos especiais. Sorvete, algodão doce, tudo tem corante, gente. Tudo tem corante. E aqui não é só corante, tem emulsificante, espessante, aditivos, né? Por exemplo, os pães de forma, sorbato de potássio, álcool, que não é colocado na lista de ingredientes, mas os pães de forma têm uma concentração, né, altíssima de álcool. São produtos ultraprocessados, né? Então, quando você que é minha aluna, você vai lá no meu guia, eu mostro, ensino vocês lá o que é um alimento ultraprocessado, um alimento processado, um alimento in natura. Por que que no meu guia eu mostro isso lá para vocês? Para vocês entenderem já quais alimentos vocês devem excluir da vida de vocês, tá? O ideal, gente, o ideal é a gente nem consumir esses alimentos. Mas eu até entendo que no mundo que nós estamos hoje é difícil, né? É difícil. Eu não posso ser hipócrita, é difícil, tá bom? Não, Yakult é porcaria, tá bom, Jane? Não, Yakult não, tá bom? Bebê de 1 ano e meio tem que usar gel dental com flúor. 1 ano e meio, olha, a minha sugestão é sem flúor, ok? Essas pastas, o creme dental, tá bom? Para limpar. Então, o que a gente precisa, né? A gente precisa tomar cuidado com esses alimentos. Então, o certo é a gente nem ter. Então, tenta ter esporádico. Por exemplo, a gente quer comer um salgadinho. A gente não vai comprar lá pacote de salgadinho na despesa, de bolacha, deixar lá. Vamos lá, pega um chocolatinho, um salgadinho. E tem alguns que você deve imediatamente, se você tem hábito da sua casa, eliminar para o seu filho não vir com esse hábito, que é aquelas gelatininha. Sabe aqueles, eu esqueci o nome, gente, deixa eu ver se tem aqui, porque eu acho que colocou aqui, deixa eu ver. Poxa vida, é muito utilizado hoje, me ajuda aí, que é aqueles coloridos que parece uma gelatina. Como que chama aquilo, gente? Goma, goma. É goma, né? É isso? É goma? Acho que é goma. Não, o ideal continua sem o flúor. Tá? O flúor não é bom. Então, se você vai utilizar pasta de dente, olha só, né, gente? Eu sou moda antiga, tá bom? Pasta de dente. As crianças pequenininhas, procura, se você tiver condições financeiras, comprar sem flúor. E evita colocar aquele monte de pasta de dente, você que escova o dente, coloca um pouquinho, já é suficiente para limpar o dente ali. Toma cuidado com o flúor. O flúor não é tão bom assim como se pensa, tá bom, gente? Eles colocam flúor até na água, né? Tá? Então, mais uma outra hora a gente pode falar sobre. Eu só avisar aqui que eu estou com vocês. Peraí, vou avisar aqui. Aí, beleza? Tá, então o que a gente precisa? O ideal é você não ter, tá? Não ter. Criança antes dos 2 anos não deve consumir. Eu fiz um videozinho aqui, alimentos caseiros que não pode. A pessoa vai lá, xinga. Esses dias outras pessoas também xingaram eu bastante sobre os alimentos que a criança não pode comer, né? E aí vocês ficam, né? Muitas pessoas, né? Não vou falar vocês assim, mas muitas pessoas me criticam quando eu falo que não pode dar refrigerante, batata, o bolo caseiro porque tem açúcar, por exemplo, né? É uma delícia o bolo da vovó, mas tem açúcar.
né? E tem algo ali, pega isso aqui que eu vou falar para vocês. Anote isso daqui, muda a sua vida se você tem aí na sua casa. Tem um produto na sua casa, eu vou fazer até depois um videozinho curto para mais pessoas, né? Que às vezes a gente tem um alcance o quê? Nós chegamos a ter 3, 4 milhões de alcance no mês, né? De visualizações só aqui no Instagram, mas mais 1 milhão no TikTok, a gente tem mais de 400 mil no YouTube hoje, mais de 500 mil no Facebook, então às vezes tem algumas pontuações que a gente conversa aqui, que depois eu subo lá para mais pessoas saberem também. Tem um produto que a gente tem na nossa casa, é o básico da nossa casa, faz parte da nossa cesta básica, que é um veneno para a saúde. Alguém sabe dizer o que é? A gente utiliza ele para cozinhar. Alguém sabe dizer qual que é o alimento da cesta básica que todo mundo tem? Eu não tenho na minha casa, mas todo mundo tem, que é normal todo mundo ter. Você cresceu vendo isso na tua casa, que faz parte da cesta básica que você usa para cozinhar, que é um veneno para sua saúde. Alguém chuta aqui? Alguém aí? Alguém? Óleo, Amanda! Óleo, isso aí! Olha aqui, isso aí! Sal. O sal refinado também faz mal, mas esse que eu tô querendo falar para você é o óleo, que o melhor é sal marinho, tá, gente? Não é nem sal rosa, não. Vai lá, sal marinho. Se você não tem sal marinho, compra o sal grosso, bate no liquidificador. O óleo, gente. O óleo de cozinha, óleo de soja, óleo de canola, ele é o pior, porque o óleo de canola, ele é um derivado do petróleo, que depois da guerra, né, aqui no norte, depois da guerra, não sabiam o que fazer com esse óleo, e aí eles associaram literalmente esse derivado de petróleo a essa florzinha, se virou óleo de canola, tá bom? Tá bom. Digerível, que faz um enorme pro organismo, que é porcaria. E quando você compra o óleo de canola, você está consumindo um derivado de petróleo. Literalmente, ok? Então, óleo de soja, óleo de milho, são todos óleos industrializados. Que ele faz um processo, eu já até expliquei uma vez aqui, não sei se nem se tem vídeo, mas se você colocar lá no Google como que se faz óleo de soja, óleo industrial, você vai ficar, ó, de queixo caído, não vai querer mais saber desses óleos. Tá bom? Esses óleos que a gente utiliza para fazer o bolo caseiro da vovó, o bolo na sua casa, esse óleo é um óleo que faz mal, que tem matado muita gente tendo problema cardíaco, colesterol alto, é uma desgraça. É uma desgraça. Então, não ofereça, Deus abençoe. Não ofereça, não tenha esse óleo na sua casa. Então, Edilma, o que eu faço? O azeite tá preço de ouro. Está mesmo. Vai lá, compra gordura de porco, ok? Até manteiga vale. Mas tenta substituir, tá bom? Beleza, Fabiana? Tá? Então, por exemplo, eu utilizo o óleo azeite. Por quê? Tem toda uma extração para você fazer, inclusive para você conseguir extrair esse óleo industrial, que é de soja, óleo de canola, óleo de milho, todos esses óleos industriais que você vê aí. É feito através de solvente, por exemplo, tá? Então, um exemplo, você vai lá, você pega esse óleo, você vai fazer uma extração, para você tirar o óleo de lá, você tem que utilizar um solvente, aí fica com cheiro forte de solvente, aí tem que colocar outro químico para tirar esse cheiro forte, para tirar resíduo. Nossa! Eu recomendo vocês buscar no Google como que é feito para vocês verem. E isso daí é um problema na nossa saúde, porque hoje em dia a gente se consome só ele. Antigamente, até bolacha recheada era feita com gordura de vaca, gordura bovina, bolacha recheada. Que hoje em dia a gente já tá com a gordura vegetal, que é isso aí. Então, até o alimento, até a gordice, a bolacha, a porcaria que se comia anos atrás, era produzido diferente do que é produzido hoje. Então, faz muito mais mal. Então, se você vai lá, utiliza gordura de porco, utiliza manteiga para fazer o bolo no lugar do óleo,
procura lá, tem várias receitas hoje em dia, tá? Uau, fica mesmo, Amanda, a gordura de porco fica. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não como carne de porco, não como carne de porco, né? Eu não gosto de carne de porco. Mas se tiver a comida cozida na banha, não tem problema não. Eu como, tá? Eu como, não tem problema. Então, a gordura de porco, ela é excelente, viu, gente? Ela é excelente. E o azeite de oliva extra virgem também é excelente. Então, na minha casa, eu sempre utilizei. Mesmo quando eu tava no Brasil, ainda que tava caro, eu comprava. Como eu grelho bastante, uso bastante air fry, eu não frito muito as coisas, entendeu? Então, não sou muito de usar de fritura. Então, pra mim dar uma grelhadinha, pra mim grelhar meu arroz, e grelhar ali meu alho pro meu feijão, eu uso sempre o azeite. Sempre utilizei o azeite de oliva extra virgem, tá bom? E aí a gente tem as diferenças do azeite. Se você não conseguiu o azeite extra virgem, compra só o azeite. Não pode pegar aquele que é composto, tá? Que é óleo e azeite. Compra só o azeite normal ali, que é às vezes um pouco mais barato para você cozinhar e tá valendo. É melhor do que o óleo de soja, esses óleos todos aí que é porcaria. Então, pro seu bebê, quem tem meu guia, e se você também precisar na introdução alimentar e precisar aí de um passo a passo de ajuda, e você não conhece, eu tenho meu guia de introdução alimentar, que sempre tá nos meus links aqui, tá bom? Do meu perfil, para você baixar. Inclusive, né, gente, estão utilizando os meus vídeos, hackeando os meus vídeos, né? Inclusive, achei até uma aqui no YouTube, já denunciei pro YouTube, passei pra minha advogada, que eles ficam reproduzindo, eles ficam hackeando os meus vídeos para vender livrinho de receita. Né? Então hackeando, peguei mais uma agora. É uma página aqui, Clube para as Mães, que ela foi lá, hackeia os meus vídeos com a minha fala, com eu na tela falando sobre os pratinhos e tudo mais, mas vende os livrinhos de receitas dela. Então essa não sou eu, tem pessoas que compram e depois vêm reclamar comigo aqui, fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei, mas você comprou, não foi de mim, né? Você foi enganado, esse produto não é meu. Infelizmente, estão hackeando. Então, se você não olhar lá, que é Edilma Tinto, no site, gente, não compra, ou dentro da minha página, tá bom? Então, essas pessoas estão gerando anúncios com os meus vídeos, mas não sou eu, não é meu produto, tá bom? Então fica, né, vocês que quiserem baixar o meu guia, procure sempre a plataforma minha. Eu tô sempre, em todas as minhas plataformas tem meu link. E dos meus anúncios, na hora que você clica lá, vai subir a minha página. Você vai ver lá, edilmatinto.com, ok? Ou quando é da Hotmart, mesmo assim tá Hotmart Edilma Tinto. Você consegue ver que sou eu, tá, gente? Infelizmente é difícil, né, ter muitas pessoas. A gente no mundo é assim, faz parte disso daí, né? Então a gente vai denunciando, o YouTube derruba, o Instagram derruba, né? A advogada processa, mas a gente vai tocando, não tem muito o que fazer. E quando você cai nisso, eu não tenho o que fazer. Não adianta vir cobrar eu, porque não é culpa minha também, né? Eu também tô passando por esses problemas de hackearem, ok, gente? Beleza? Tá? Então, procurem com as crianças até 1 aninho. Vocês, quem é aluna e vocês que me seguem, já aprendeu que não precisa utilizar óleo nenhum, ok? Somente o azeite de oliva extra virgem. Você compra um vidrinho aí na sua casa, porque é caro, só para você colocar na comida do bebê, tá? Beleza? E aí você pode cozinhar depois de 1 aninho, aí você pode cozinhar com gordura de porco, com fiozinho de azeite também, você pode utilizar sim pro cozimento, tá bom? Não vai passar de 200 graus a temperatura a boca do seu fogão aí, que é aí quando ele deteriora, tá? Não vai ter problema nenhum, beleza? E vocês que estão aqui, vamos prestar mais atenção nos alimentos que a gente vai no supermercado e coloca no carrinho. Vamos tomar atenção, vamos tomar cuidado com isso, né? Vamos começar a ser mais seletivos, até mesmo para você. Vamos começar a ser mais seletivo. Gente, eu vou falar uma coisa assim pra vocês que aconteceu comigo agora. Quase todo mundo sabe que eu tenho problema na tireoide, né? Ó, meu risquinho aqui. Eu tirei toda a minha tireoide, eu tive 2 tumores, eu precisei fazer cirurgia há muito tempo atrás. E hoje, devido a minhas... não estou regulada, eu engordei 10 quilos. Até chegar aqui no Canadá, devido ao estresse, é muito difícil essa transição, viu, gente? E a gente mora aqui no Canadá hoje,
mas foi uma decisão. Não, meu marido foi transferido para cá, Deus confirmou que estava mandando a gente para cá, a gente veio em obediência, né? E para quem não sabe, eu sou cristã e Deus falou, estou mandando, e a gente veio, meu marido foi transferido para cá da empresa que ele trabalha no Brasil para cá, e nós aceitamos e viemos. Então a gente não veio aqui, olha, vou viver um sonho canadense. Não, nós caímos aqui de paraquedas e tivemos que se adaptar com essa nova situação, e foi difícil. Foi estressante, né? Já fez um ano que nós estamos aqui. E nisso, minha ansiedade, meu estresse, toda vez que eu fico assim e tá desregulado o meu hormônio da tireoide, o meu T4, ele não transforma em T3 e eu engordo. Aí eu fico com hipotiroidismo. Gente, engordei 20 quilos. 20 quilos. E ainda quando eu me vejo assim com vocês, eu não me reconheço, porque eu já perdi 10 quilos, a gente tá mais organizado, mas eu preciso ainda perder 10 quilos, que o meu peso é 70, estou com 80. E eu vou lá, faço academia, faço a minha alimentação, caminhada, blá, 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 80. Ai, e é meu metabolismo, tem que dormir bem. E aí nós descobrimos agora que algo estava atrapalhando um pouquinho lá no meu intestino, que é o quê? O glúten, o pão. Tava me atrapalhando, tá atrapalhando a absorção do meu remédio no meu intestino para transformar T4 em T3. Aí vamos lá, Dilma, agora no magnésio, né? Tô tomando magnésio, ok? Para poder ajudar meu intestino e diminuir aí o pão. Quem sabe, o pessoal sabe que o meu mal é pão, né, gente? Todo mundo, vou falar a verdade, todo mundo tem seu mal da vida aí, vá. Né? Eu não sou muito de doce, não. O meu problema é o pãozinho no café da tarde, ok? Meu pão com ovo lá, esse é meu problema, entendeu, gente? Com cafezinho preto, né? E aí a gente tá melhorando aí. Não engordei, mas também não emagreci. Vamos esperar aí, ok? Então a gente precisa ver aquilo que faz mal pra gente e tentar eliminar isso daí ou diminuir isso daí. E pros nossos filhos, sabendo que isso faz mal, não incentiva a criança a consumir. Faça boas escolhas pro bebê, né? Não fica com isso permanente na sua casa. Então, essa história de balinha, essas gomas, chiclete, pirulito, doces e doces, potes de bala dentro de casa, não tenha isso na tua casa. Isso você está estimulando o seu filho a consumir esses alimentos, tá? E isso, não adianta falar assim, ó, tem muita gente que vem, né? Eu nem ligo se são pessoas, eu falo são pessoas ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? Que não tem conhecimento. Gente, esses alimentos, esses produtos, se consumido direto, ele não vai dar na cara agora que causou problemas, danos para você. É lá na frente, é no futuro que você vai ter esses problemas. Vocês conseguem me entender? Gente, eu cresci consumindo esses produtos, tá? Cresci comendo isso, cresci comendo salgadinho, tudo refrigerante, todas essas porcarias. Era o que eu mais comia. Aí quando eu me entendi por gente, quando eu fiz nutrição, quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a ver a porcaria que era isso, eu fui mudando meus hábitos alimentares e mudei completamente. Porém, tem um detalhe. Quem passa por isso sabe, a gente vive brigando com esses produtos, porque quando você vê na prateleira, eu não vou ser hipócrita, a vontade de pegar e comprar e comer existe. Mas a minha vontade de ter saúde, me manter bem e ter uma boa velhice saudável também existe. Ela pesa muito mais do que essas porcarias, então eu não compro. Então, você está vendo a dificuldade que é? Se o seu filho não for acostumado a isso, e nesse período até os 2 aninhos você lapidar e fazer a base certinha da introdução alimentar dele, ele não vai ter esses problemas no futuro. Ele pode até comer, mas ele não vai ficar assim, ó, salivando quando vê, porque comeu a infância toda. Vocês entendem? E você vai transformar a saúde do seu filho. Ele vai ser um adulto muito melhor que você. Eu tenho certeza que a minha filha vai ser uma adulta muito mais saudável, com um organismo muito melhor do que o meu, pelas porcarias que eu comi na minha infância, na minha adolescência. E outra coisa, né? Esse tumor que eu tive tem a ver por estresse e alimentação. O que eu comia?
Entende, gente? Olha só esse corante vermelho aqui, ó. Olha esse corante vermelho dizendo o quê? Ele é o quê? Causou o quê nos ratos? Câncer de tireoide. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Oi, Mirella, eu assisto muito dos seus vídeos. Minha bebê sempre come 5 coisas no prato, tudo sem sal e açúcar. Ótimo, parabéns, obrigada, viu, pela audiência. Tá, gente? Então fica a dica aqui. Vamos cuidar da nossa alimentação. Vamos tirar essas porcarias da sua vida, né? Da vida do seu filho. Então, como que essa criança, como eu consigo chegar no seu filho através de você? Como que o seu filho muda a alimentação através de você? Você tem que fazer uma transformação na sua vida alimentar. E você mesmo, porque seu exemplo começa a arrastar todo mundo que tá na tua casa. E você começa a mudar isso, tá, gente? Então, a gente precisa começar. Eu nunca vou esquecer, eu tive uma primeira cliente. Minha primeira cliente, acho que foi em 2018, 2019, eu não sei. Nossa, eu não lembro, gente, mais quando eu comecei a fazer introdução alimentar. A Lu foi a minha primeira cliente, hoje ela é minha amiga. Foi minha primeira cliente de introdução alimentar, que eu fiz consultoria com ela. Ela mudou a vida dela. Ela já tinha uma criança que era maior, seletiva. E ela sofreu tanto que ela não queria que a bebê dela também acontecesse a mesma coisa. Então ela me viu nas redes, falou comigo, comprou meu guia com consultoria e aí começamos a fazer a introdução alimentar dela. Na época eu fazia mentoria junto, então ela veio para mentoria também, individual, né? Agora eu só dou suporte, mas o suporte você consegue ter o guia lá com suporte comigo, que eu vou te dando dicas do que você tem que estar fazendo conforme o guia, você vai seguindo. E ela começou a transformar o quê? A vida dela. Ela foi quando eu comecei a ler o guia, eu comecei a trazer isso para minha vida. E aí eu comecei a praticar na minha casa. Mudou meu marido, mudou minha filha que não comia nada. Tem até depoimentos dela. Eu nunca tirei o depoimento dela das minhas páginas de vendas. É a Lu. Se você entrar lá, você vai ver o depoimento dela. Ela nunca tirou. E ela foi mudando. Todo mundo da casa dela hoje come bem. A filha dela come super bem. A outra maior também come. Passou a se alimentar, o marido, eles viraram tudo fitness e se alimenta muito bem, né? Então, assim, ela transformou a casa dela a partir dela. Então, você tem poder, mãe. Você tem poder, porque não adianta nada você fazer a introdução alimentar tudo direitinho do seu filho e chegar lá, depois, liberar tudo. Cuidado, viu? Cuidado, gente, cuidado. Porque o sabor, o que tem nesses alimentos é tão forte que ele apaga o paladar saudável da criança. E aí você começa a perder esse paladar que você trabalhou, se empenhou para ter, se perde com essas porcarias aí que você permitiu depois. Aí vocês vêm assim e falam, meu filho tá com 2 anos, não come nada. Meu filho tá com 3 anos, não come nada. Falando, não existe não come nada. Alguma coisa ele come. Diz aí pra mim, o que ele come? Ah, ele come salgadinho, ele come danoninho, ele come bisnaguinha, ele come... Mas ele tá com problema disso, problema daquilo. A médica falou que ele precisa comer isso, mas ele não come isso. Ele come miojo, ele toma refrigerante, ele come batatinha, ele come coxinha. Quem deixou ele comer isso? Quem que apresentou isso para a vida dele, gente? Quem? Quem permitiu que isso entrasse dentro de casa? Geralmente é os pais, alguém da família, tio, vovó. E você permitiu. Ficou sem graça de falar não para aquela vovó, para aquela tia que veio dar balinha, que veio dar o docinho, que veio dar batatinha. Em vez de você falar não, você ficou acanhada e deixou. Aí depois aquilo se torna, né, normal. E de repente foi inserido na vida do seu filho essas coisas. Que não devia antes do tempo. E depois do tempo tem que ser regrado pelos pais. Não tem essa de, vou dar. Não, tem que sempre perguntar para os pais. Posso?
entende? Minha filha, quando oferece alguma coisa pra ela, e a gente tá na casa de alguém, tem porcaria, tudo, ela olha pra mamãe, posso? Aí eu avalio, sim ou não. E é ali, eu falo, pode ser amigo, pode ser casa de parente, eu falo, não, isso aqui não, isso a Laís não come. Você entende, Laís, que isso daqui é isso? Entendo. Ok, minha filha, sabe o que isso aqui, ó, por exemplo, o corante. Sabe o que o corante vermelho faz, Laís, que tem aqui? Vai machucar seu intestino, você vai ter que ir pro hospital, vai fazer dodó em você, porque ele é muito mal. É, mamãe? É. Se você quiser comer, você quer comer? Então você tem que ter essa conversa e falar pro seu filho depois de uma idade que ele entende o que é essas comidas, ok, gente? E algumas coisas eu até deixei ela provar. Ela provou e falou, porque o paladar dela é muito bem feito, entende, gente? A introdução alimentar dela foi muito bem feita por mim. Então ela tem um paladar ali, ó, muito bem feito. Então não é tudo que ela consegue comer. Ela põe na boca, acha forte, acha doce demais, sal demais, gordura demais. Ela prova, ela fala, não quero mais. É algumas gordices que ela come. Ela come um pedacinho de bolo, larga. Ela demora um século para comer um brigadeirinho, larga. É assim, porque muito doce para ela não é bom, muito salgado para ela não é bom, muita gordura para ela também não. É o paladar que foi formado dela. Qual paladar você quer pro filho de vocês? Qual paladar você quer pro seu filho, gente? Ok, pessoal? Fica essa pergunta. Qual paladar você quer que seu filho tenha no futuro? Minha filha vai fazer 8 anos. Qual paladar? Vocês decidem aí, vocês pensem, porque isso tá na mão de vocês. Sério mesmo, tá na mão de vocês. É muito sério esses alimentos, é muito sério esses produtos alimentícios sintéticos, químicos, industrializados, ultraprocessados. Ele faz muito mal para a saúde de todo mundo, tá? Muito mal. Vocês não têm noção do prejuízo que dá para a saúde das pessoas. Esse tipo de alimento faz com que as pessoas vivam menos. Se a pessoa era para morrer com 90 anos, vive 80, 70, já doente. Isso é muito, muito sério, né? Diminui muito a vida das pessoas. E eu tô aqui nas redes sempre batendo nessa tecla. Vamos mudar a qualidade de vida, de saúde das crianças, para que no futuro elas possam ser melhor, mais saudáveis do que nós fomos. Esse sempre é meu objetivo. Essa é a minha missão. Crianças mais saudáveis no futuro. Melhores que nós, gerações melhores, mais saudáveis. Essa é a minha missão, tá? Então a gente precisa muito fazer isso para os nossos filhos, tá bom? Beleza, gente? Fechou? Tá? Deu por hoje? Na terça-feira a gente tá aqui normal, tá bom? Nutri, eu conheço uma bebê de 1 ano e 7 meses que tem colesterol e glicose alta. Mirela, é realidade isso daí. Já chegaram várias crianças para mim, famílias pedindo ajuda com relação a isso. Muitos. E isso se dá devido à saúde dos pais, às vezes da amamentação, e às vezes tem a genética, mas na maioria é o que tá comendo, tá? E a gente tem que tomar cuidado até com a fórmula infantil que a gente oferece para criança. Eu já conversei com vocês aqui sobre maltodextrina, né? Então, maltodextrina é um açúcar que não é considerado açúcar pelo Ministério da Saúde, né? Não entra como açúcar, o pessoal utiliza, ele tem alto índice glicêmico que faz mal e tá nas fórmulas infantis. Às vezes a gente não consegue se livrar delas, mas procurem as fórmulas que lá na lista de ingredientes ela deixa quase lá embaixo, que significa que tem menos, tá? E tem umas que não tem. A Tamires aqui tá falando, pessoal, eu estou dando um ninho com mucilon. Ele fez 6 meses. Tamires, eu aconselho você a olhar as lives anteriores que a gente tem aqui, acompanhar, porque você não está começando adequadamente a introdução alimentar do seu bebê. Mucilon não é para existir na comida do bebê.
tá? Até indico para você o meu guia, que lá tem todo o passo a passo se você precisar, porque é baratinho, gente. Custa R$67 e parcela, acho que em 10 vezes, né? R$6,70 por mês para ajudar vocês lá, e tem tudo lá, porque essa introdução alimentar, Tamires, já começou errado aí, ok? Beleza? Fechou, gente? Deu por hoje, né? Preciso almoçar, tô com fome. Eu não almocei ainda. E ainda preciso grelhar minha comida aqui. Tá bom? Beleza, ó? Beijo grande pra vocês. Na terça-feira a gente tá aqui às 2, tá? Eu vou sair porque eu tô morrendo de fome. Eu preciso fazer meu grelhadinho, meu arrozinho, meu feijão aqui, grelhar meu franguinho, minha saladinha de pepino que eu vou comer hoje com tomate. Aí eu tô com uma fome, eu tenho que ir ali do outro lado ainda, que o meu aniversário, minha amiga me deu um presente. Aqui, ó, que eu tive aqui. Gente, vocês viram no... Ai, ó, happy birthday. Ai, segunda-feira foi meu nível, gente. Nem vou falar que o cara tem 45 já. Ai, misericórdia. Já tô cheia de rugas. E eu preciso lá trocar meu vale presente que eu ganhei da minha amiga. O que a Samara tá falando? Eu, Samara, pelo amor de Deus, tô com fome. Qual que é a sua dúvida, Samara? Onde tá aqui? Coloca aqui de novo pra mim que eu tô indo embora. Põe aqui Samara Camila. Por favor, pergunta de novo pra mim. Eu não vi sua pergunta, Samara. Corre que eu tô indo embora, tô com fome. Oi, Mirella, beijos, viu? Vai, Samara, minha bebê fez 6 meses, tá só no peito, vai comer comida agora. Mas o que eu posso dar à noite para sustentar ela à noite, o peito? Ela está acordando cada 2h30. Samara, você vai precisar... À noite é o leite. O que sustenta ela é o leite. Agora, o que você vai precisar fazer? Dá uma olhada qual é o volume do seu leite materno e verificar se ele está... Ó, ele come. Quem que tem aqui? Louco. Não sei o que aconteceu aqui, que entrou alguém aqui. Oi? Não sei quem é. Deixa eu tirar aqui, peraí. Acho que foi sem querer, alguma mãezinha. Desculpa, tá? Então, Samara, o que você precisa... Na hora que eu tava passando aqui, entrou. O que você precisa fazer, meu amor? É o seguinte... Se o bebê tá acordando à noite e é por fome, aí tem que ver se é fome ou se ele tá acostumado a acordar e pra pegar no sono novamente, mamar no peito. Tem crianças que dormem mamando e aí ele não está com fome, ele acordou, não consegue voltar a dormir sozinho, precisa do peito para voltar a dormir, tá bom? Se você tem muito leite e esse leite tá suficiente, e eu faço o quê? Eu meço ele lá, vejo o volume, tiro, extraio e vejo quanto que dá de volume. Se o leite está suficiente, possivelmente, Samara, o que tá tendo o bebê não é fome, é que ele acorda, e é normal a criança acordar à noite, só que ele não consegue voltar a dormir sozinho, ele acostumou a dormir no peito, e aí você vai ter que organizar para que ele não durma no peito, tirar esse costume dele. O que é? Acordou, chorou, você pega, não põe no peito, faz naninha nele, bate na bundinha devagarzinho, ali no bercinho, para essa criança fazer uma rotininha do sono para que ele venha dormir e avaliar isso daí. Mas mesmo assim, eu recomendo extrair o leite e ver qual que é o volume que você tá tirando, porque aconteceu comigo, e aí a minha bebê tava acordando na época da Laís pequenininha. Quando eu tirei a quantidade, minha não estava uma quantidade boa, não estava suficiente. Aí eu precisei fazer o quê? Ai, me desculpe, Denise. Foi sem querer aqui, tá, fia? Me perdoa. Eu apertei aqui, desculpa, tá, fia? E aí eu peguei e precisei dar fórmula. Então eu dava peito e fórmula, porque daí nessa avaliação a gente viu que meu leite estava pouco, não estava sendo suficiente, tá bom? Então eu recomendo você fazer essa análise lá. Vai lá, extrai um tanto do leite, tá bom? E você vê o seu volume. Se esse volume for suficiente, observa a rotina no sono que a gente tá conversando aqui, vê o que você tá fazendo, né? Tá dormindo no peito? Se dorme no peito, você vai ter que fazer uma outra rotina para tirar do peito. Porque quando acordar de madrugada, para voltar a dormir, vai querer o peito.
Aí você pensa que tá com fome, mas na verdade tá usando seu peito de chupeta, de canção de ninar, tá bom? Beleza? Ó, gente, beijo, fiquem com Deus. Já era pra mim ter ido embora, né? Já falei tchau pra todo mundo e tô aqui, né? Meu Deus do céu. Então, ó, beijo. Na terça-feira a gente vai se encontrar aqui de novo, às 2 da tarde, tá bom? Vou abrir uma caixinha de perguntas hoje. Atenção, meninas, vocês aqui no TikTok, vocês aqui. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês de tema de live. O que vocês mais têm dúvidas? Aí vocês vão lá e respondem. Aqui, meninas do TikTok, aqui no Instagram. No TikTok não dá para fazer, tá? Eu vou colocar aqui no Instagram. Vai lá, vocês aqui do TikTok, corre lá, coloca a sua dúvida. Porque daí eu vou olhar as maiores dúvidas. De nada, Samara. As maiores dúvidas lá, que mais serem recorrentes, eu vou trazer na live de terça-feira pra gente discutir. E ó, atenção, começa a observar a partir de hoje na sua casa, disso que a gente conversou hoje sobre corante, sobre produtos alimentícios, artificiais, essas porcariada toda, avalia na sua casa, né? Cuide de você, cuide da sua família. Tá, gente? Observa, não deixa seu filho comer essas porcaria. Conversa com ele. Bebê, nem pensar. Antes dos 2 anos, nunca. Nunca. É radical. Tem que ser radical, gente. Porque isso é porcaria, não é pra estar na boca de criança. Ok, pessoal? Beleza? Vamos aí construir, né, crianças mais saudáveis que a gente? Bora, né? Bora lá, tá bom? Ó, beijo grande, fiquem com Deus. Ótimo final de semana para vocês. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, abençoe a sua família e até terça-feira, se Deus quiser. Tchau. Fui aqui.